quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião extraordinária de número 21 e os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Isso mesmo, uma reunião que durou mais de 4 horas, grandes debates, inclusive sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022, que estabelece uma meta de 6 bilhões e meio de reais. O aumento representa cerca de 4% em relação ao orçamento de 2021. A vereadora Mariana Conte protestou contra emendas de sua autoria que foram rejeitadas pelas comissões. Deixo aqui registrado o meu protesto, enfim, que é um protesto constante em termos do procedimento que tem sido adotado pela base do governo e pelo governo nessa casa, na forma como lida, uma forma política de lidar com as nossas sugestões, as nossas demandas. O líder de governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini, lembrou que haverá um outro momento para as discussões pontuais no uso do orçamento, por exemplo, para as políticas públicas para mulheres, crianças e adolescentes. Eu acho que todos os argumentos trazidos aqui, pelos vereadores, eles são pertinentes. Eu acho que nós todos perseguimos tentar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse grau de refinamento, não sei se refinamento, mas que possa permitir identificar algumas prioridades, ainda que gerais, para a elaboração do orçamento. O projeto de lei em questão, de certa forma, ele apresenta as diretrizes principais e necessárias que dão garantia de que o orçamento possa ser elaborado. Nós vamos ter momentos para debater e discutir essas priorizações. Por exemplo, com relação a priorizar ações para combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, prioridade para a infância, eu acho que são debates importantes para fazer. E não foi para isso, mas nós fizemos já uma primeira conversa com o governo, depois da reunião que nós tivemos na presidência da Câmara, com as vereadoras Paola Miguel, Guida Calixto, Mariana Conte, o vereador presidente José Carlos, no sentido de estabelecer esse debate, essa discussão, para podermos fazer algumas medidas já concretas para enfrentamento da violência contra a mulher, combate ao feminicídio. Olha, o projeto foi aprovado com 17 votos favoráveis e 6 contrários. E agora segue para a sanção do prefeito Dário Saad. Ele estabelece como prioridades de investimentos no município para o próximo ano em áreas sociais, geração de emprego e renda, austeridade fiscal e a modernização na gestão governamental. E ainda na 21ª reunião, foram aprovados em primeira análise o projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que propõe a prorrogação automática de alvarás de funcionamento e localização de bares, restaurantes, academias, clubes, templos religiosos e correlatos atingidos pelas medidas decorrentes da situação da pandemia. Para se tornar lei, o projeto ainda vai passar por uma segunda votação, ou seja, no momento do mérito, e precisa ser sancionado pelo prefeito Dário Saad. E ainda na reunião desta quarta-feira, nós tivemos aí uma moção que foi discutida de autoria da vereadora Paola Miguel, que apela para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela aprovação de um projeto de lei que tramita em âmbito estadual para tornar gratuita a verbação de alteração de prenome e da classificação de gênero no Registro Civil de Pessoas Transgênero, travestis, mulheres transexuais, homens trans e intersexo. A autora da proposta falou da importância desse direito ser garantido em lei. É o nome que remete aos momentos históricos, aos processos
de regionalidade aos processos cognitivos de reconhecimento e de identificação de gênero. É ainda uma marca social de dignidade, de bem-estar e respeito. Na sociedade, somos chamados pelo nosso nome, né? Então, está ligado à identificação de gênero, familiar, regional. E para as pessoas travestis, transexuais, não binárias, isso não é diferente. Então, para essas pessoas, né, mudar o nome não é só um direito, mas sim uma necessidade. Da mesma maneira que uma mulher, quando ela se casa, ela quer adotar o sobrenome do marido, e ela vai até o cartório e faz essa alteração, né, com uma pequena diferença. Ela pode fazer isso aos poucos, ela não precisa fazer tudo de uma vez, ela não precisa alterar o histórico escolar, o diploma de uma vez, ela pode ir fazendo isso conforme a sua necessidade. As pessoas trans, ela não tem esse tempo, justamente por essa transição de nome, né, essa retificação do documento, é muitas vezes que garante a elas o acesso digno e democrático a muitos serviços públicos de saúde, universidade. A moção foi aprovada por maioria, com 13 votos favoráveis e 2 contrários. E ainda sobre este tema, a vereadora, durante o comunicado de vereadores, usou a tribuna virtual para lembrar da importância do mês do orgulho LGBTQIA+, comemorado ainda em junho. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, em especial transexuais. Um LGBT aqui é morto a cada 19 horas, em um crime de ódio e perseguição. O mês de junho, ele foi escolhido pela comunidade LGBT porque nos anos 60, nos Estados Unidos, existia um bar chamado Stonewall Inn, que era bastante frequentado pela comunidade LGBT em Nova York. Como em muitos lugares do mundo, a legislação para a comunidade LGBT era extremamente restritiva. As pessoas eram proibidas de demonstrarem seu afeto e de viverem plenamente a sua sexualidade, seu gênero. E por isso, lugares como Stonewall eram um tipo de refúgio para aqueles e aquelas que gostariam de ter a liberdade de serem o que eram, de amarem os seus amores. Contudo, no dia 28 de junho de 1969, uma das muitas batidas policiais que o bar sofria, né, as pessoas que frequentavam aquele local se cansaram da perseguição e começaram uma revolta contra a violência policial. Esse ato de dor e raiva ficou conhecido como a Revolta de Stonewall. E daí vem o mês, né, justamente o mês do orgulho LGBTQIA+. Olha, e uma moção do vereador Gustavo Peta pede a investigação do governo do estado de São Paulo no caso de homofobia em uma escola estadual aqui de Campinas. O repórter Michel Amorim é quem traz os detalhes. O vereador Gustavo Peta protocolou uma moção que apela ao governo do estado de São Paulo para investigar um caso de homofobia na escola estadual Professor Aníbal de Freitas. Um estudante do 6º ano do ensino fundamental sugeriu que a escola abordasse o tema do mês do orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho em todo o mundo. Mas a ideia não foi bem recebida por pais e mães de alunos. A direção da escola também se manifestou negativamente. Várias mensagens repressoras foram enviadas para o menino. Acho que o Conselho Tutelar precisa entrar no caso. Estou em contato com a OAB, a Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Campinas, seccional Campinas, que está acompanhando o caso no detalhe, para que a gente possa ter um desfecho correto desse caso, exemplar, né, para que a gente possa cada vez mais impedir que isso ocorra na sociedade e também no ambiente escolar. A Secretaria do Estado de São Paulo disse que abriu uma investigação interna para apurar a denúncia do preconceito sofrido pelo aluno. E disse ainda que a escola vai enviar um pedido de desculpas por meio de uma carta. O caso será investigado também pelo 7º Distrito Policial de Campinas. A criança de 11 anos simplesmente sugeriu isso num grupo de WhatsApp a reação foi uma reação violenta, uma reação desproporcional, uma reação agressiva, né? Levando a criança, inclusive,
está enfrentando agora diversos problemas de ordem psicológica, né? Durante a 21ª reunião extraordinária da Câmara, os parlamentares falaram sobre o caso. E ele foi covardemente atacado por pais e funcionários. Ele foi atacado justamente por aqueles que deveriam acolher e saber orientar. Essas pessoas pediram insistentemente, não só por mensagens, mas também por telefonemas, que ele apagasse a sugestão, ou então ele seria retirado do grupo. A necessidade da gente combater o preconceito, que é muito presente na nossa sociedade, especialmente no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que mais violenta população LGBT, é um país do mundo que mais mata população LGBT, de pessoas que não conseguem, enfim, aceitar a diferença, não conseguem aceitar a diversidade sexual, que não importa como amar, o importante é que o amor... Né? A escola precisa refletir sobre manifestações de preconceito, de violência que existem na sociedade e que refletem dentro da escola. Isso é muito importante. A escola tem que ser um espaço acolhedor, um espaço que respeite a diversidade, que discuta os temas que são importantes para o conjunto da sociedade. E o caso já ganhou grande repercussão e nesta manhã a Secretaria Estadual de Educação enviou uma nota aqui para a TV Câmara Campinas dizendo o seguinte: a diretora e a professora mediadora foram afastadas das atividades na escola a partir de hoje, conforme publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 17. Ontem estava marcado um atendimento com a equipe gestora e de psicólogos do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar do Governo do Estado, mas a família não compareceu. A equipe segue em contato com a família e à disposição para que uma nova data seja marcada. Também foi instituída uma comissão para apurar o caso pela Diretoria de Ensino e a conclusão será enviada à pasta. Essa é a nota da Secretaria Estadual de Educação. E ontem mesmo o Grêmio da escola se posicionou, a gente tem até um print que eles colocaram nas redes sociais da Escola Aníbal de Freitas, dizendo, né, do posicionamento do Grêmio assim que o caso foi publicizado, do aluno Lucas Henrique do 6º ano A. Ele recebeu questionamentos, constrangimento por conta da proposta de fazer um trabalho com o tema do orgulho LGBTQIA. E aí eles estão acolhendo, repudiando qualquer atitude opressora e de cunho preconceituoso, assim como nos posicionamos contra quaisquer atos que causem constrangimento a alunos, professores e demais funcionários da escola, bem como na esfera social, fora do ambiente escolar, em busca da construção de uma sociedade melhor. Queremos acolher o aluno Lucas Henrique, assim como todos os alunos, de braços e portas abertas, batalhando contra o discurso de ódio e afins. E nesta manhã, Gabriel, a gente teve também um ato em favor ao Lucas, em repúdio a essa atitude da escola. A gente aguarda que com certeza teremos desdobramentos, infelizmente, numa ação, e a Câmara já antenada com toda essa situação aqui da escola de Campinas. Inclusive, o vereador Gustavo Peta disse que estudou nessa escola, já fez essa moção, demonstrando, essa moção entra na pauta na próxima quarta-feira, na reunião extraordinária, para mostrar o posicionamento da Câmara de Campinas acerca deste tema. A gente segue acompanhando, então, também este caso. Voltando aos assuntos do Legislativo, as reuniões que acontecem aqui, porque ontem nós tivemos audiência pública. A audiência pública que foi comandada pela Comissão de Constituição e Legalidade, sob a presidência do vereador Carmo Luiz, que discutiu o reordenamento de um projeto enviado pelo prefeito lá da rede Mário Gatti, de urgência e emergência. O texto extingue e cria cargos de comissão e funções de chefia pertencentes aos quadros do hospital. Essa audiência pública, ela é obrigatória dentro do processo, e esse processo é um ADIM, é uma ação de inconstitucionalidade, é uma ação de obrigação de fazer, na verdade, do Hospital Mário Gatti, que hoje se tornou Rede Mário Gatti,
e são para que organize todos os empregados comissionados em cargos de chefia e assim por diante dentro do Mário Gatti. Na audiência foram ouvidos o presidente da Rede Mário Gatti, bem como a diretora jurídica da instituição e, representando a Prefeitura, secretários de Justiça e de Finanças. Eles explicaram em que contexto essa lei complementar surgiu e como estão sendo os processos dentro do Poder Executivo. Estamos no 16º mês de pandemia já, quer dizer, uma situação totalmente inusitada, com os trabalhadores de saúde literalmente esgotados. Agregue-se a isso o problema de que nós estamos simplesmente proibidos de fazer concurso público nesse ano de 2021. Então, assim que nós assumimos a direção da Rede Mário Gatti em janeiro, a preocupação de como fazer a reposição de quadros, porque realmente tem um número bastante significativo de postos vagos, e esses postos vagos sobrecarregam, obviamente, sobrecarregam quem tá na linha de frente, quem está trabalhando. Esse projeto, a gente não foi um projeto feito com uma extrema margem de liberdade, mas sim para atender um comando judicial que nós recebemos de adequação da legislação que a gente tinha, que era uma legislação que estava um pouco desatualizada com relação às necessidades que a gente já tinha na Rede Mário Gatti e também a essas premissas todas que foram colocadas pelo Dr. Sérgio na apresentação. A preocupação que a gente teve desde o início foi de manter o mesmo valor que a gente tem de custeio para que não tivesse nenhum impacto e, ao mesmo tempo, conseguisse manter uma estrutura gerencial adequada para a Rede Mário Gatti. Esse trabalho, o PL hoje, objeto de discussão, é uma continuidade ao PL já aprovado pela Câmara de Vereadores, de reestruturação dos cargos comissionados, né? Como todos sabem, o TJ de São Paulo julgou inconstitucionais, né? Algumas leis que regulavam essa matéria, e nós redigimos o PL já aprovado, criando novos critérios para a definição dos cargos comissionados e também alguns cargos exclusivos para servidores de carreira. Nós recebemos, já como o Dr. Peter falou, já recebemos o impacto financeiro. Nós estamos colocando no padrão da LRF, das exigências da LRF, e vamos já hoje ainda devolver ao Fábio do Mário Gatti para tomar as providências e fazer a anexação. Passa agora por todo o processo devido legal dentro da Câmara Municipal. O primeiro deles é a audiência pública, e aí na sequência ela vem para votações, debates, emendas, o que for necessário até a sanção do nosso prefeito. Agora, Mirna Abreu, vamos falar sobre um projeto de lei, uma iniciativa que surgiu aqui da Câmara de Campinas. Isso, porque sempre a gente fala aqui dos projetos que são aprovados, passam por audiência pública. Depois dessa aprovação, eles precisam ser sancionados. E um que entrou em vigor é o projeto que combate a fake news em Campinas. Confira no Agora é Lei. A Lei 16.093 é do vereador professor Alberto. Publicada no Diário Oficial de Campinas no dia 15 de junho, ela já está em vigor. O autor falou sobre a nova lei em sessão extraordinária. O prefeito Dário Saad sancionou o projeto de lei que foi amplamente discutido nessa casa, primeira e segunda discussão, mas também teve audiência pública e, naquela oportunidade, o presidente executivo do Grupo RAC aqui de Campinas, o senhor Ítalo Hamilton Barioni, esteve falando sobre a importância desse projeto que foi contra as fake news, algo que está sendo corriqueiro, comum em nosso país, desde o último pleito eleitoral, muita informação falsa, e entendi que era relevante que nós tivéssemos
um projeto de lei, agora lei, nessa municipalidade, especificamente colocando o dia 24 de março, mas é o mês todo que a municipalidade, os professores, os vereadores, os líderes possam fomentar uma discussão honesta contra a fake news, porque as pessoas também confundem notícias falsas e acabam, infelizmente, achando que só porque a opinião dele foi contestada, ele já quer apelidar o outro que está disseminando fake news. Isso não é fake news. A lei tem como objetivo combater as fake news, criando um mês da conscientização e orientação na cidade sobre o tema. Fake news é quando se exagera em notícias que não têm sentido, em percepções desonestas, manipulações políticas, ideológicas, religiosas, ofensas sem nenhum cabimento. Isso que é uma notícia falsa, né? Não é porque é a opinião do outro apenas, não se trata disso. A ideia também não é censurar as pessoas, suas ideias, seus pensamentos. Não, as pessoas são livres para compartilhar pensamentos, ideias. Agora precisa estar firmado e fundamentado na verdade, né? Não pode invencionice, achismo. Não. Acho que nós vivemos uma sociedade hoje onde as pessoas têm bastante acesso às informações. Isso é muito bom. Acho que isso é muito relevante. Eu sempre digo que menor prejuízo nós sempre temos a liberdade das pessoas se expressarem, compartilharem ideias e informações. O mês da conscientização, orientação e combate às fake news será celebrado em março, preferencialmente na semana em que ocorra o dia 24, conforme consta em legislação federal. Campanhas educativas e propagandas vão circular pela cidade alertando sobre as falsas notícias. Então, a pessoa tem sim a liberdade de compartilhar, levar o seu pensamento, suas ideias, mas serem criteriosas, tomarem cuidados com essas informações. A pessoa, às vezes, só porque acredita em um pensamento, acha que aquele pensamento é verdade. Não, o fato de você crer sinceramente em um pensamento não significa que esse pensamento é verdadeiro. Às vezes eu brinco, é a pessoa sinceramente errada, né? Ela é sincera, não estou dizendo que não é sincera na sua crença, mas aquela informação é errada. Por isso eu digo que é o sinceramente errado, né? Então a gente precisa ter mais critérios, tomar atitudes mais sensatas, fazer uma pesquisa antes de compartilhar um pensamento. O que tem de gente até qualificada, mas que não tenha o bom senso de dar uma peneirada na informação que recebe. E é muito importante que a pessoa peneire a informação, analise, verifique se tem fundamento. Aí a pessoa, coitada, não leva nada isso em consideração, só porque gostou da notícia já compartilha. Então nós precisamos sim tomarmos essas atitudes. E Mirna Abreu, Câmara Total hoje termina um pouquinho mais cedo, né? Para quem está acostumado, a gente indo até as 2 horas da tarde. Hoje a gente encerra um pouco antes, porque nós temos reuniões, 2 reuniões hoje à tarde. Isso mesmo, logo às 2 horas nós temos aqui na Câmara Municipal de Campinas, pelo sistema de deliberação remoto, de forma virtual, a reunião da Comissão de Política de Prevenção às Drogas, que é presidida pelo vereador Nelson Osseri, vai discutir o Junho Branco, que é um mês de conscientização e prevenção ao uso das drogas, essa data instituída aqui na nossa cidade também. E logo às 4 horas é a vez da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, que é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. E você acompanha tudo isso ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e ainda nas nossas redes sociais, youtube.com/TV Câmara Campinas e no Facebook da TV Câmara Campinas. Fique com a gente e acompanhe tudo. E amanhã, no Notícias do Legislativo, eu trago um resumo do que foi discutido. Combinado então, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, pelas notícias do Legislativo e até amanhã. Até amanhã.